Prefeitura de Cruz Alta, ali, ó, para professor. A partir de um grupo de 3 homens e 5 mulheres, serão formados de forma aleatória 2 grupos de 4 pessoas. Então, vê, ó, tenho 3 homens, 5 mulheres. E eu vou formar 2 grupos de 4 pessoas. Ela falou aí de grupo genérico. Então, subtende-se que aí é uma partição não ordenada, tá certo? Tranquilo? Porque a ordem aí dos subgrupos ela não é determinada para a formação de novos agrupamentos, de forma geral. Aí ele quer a probabilidade. Aí tem gente que diz, mas professor, o senhor ainda não ensinou probabilidade, mas não se preocupe, que aqui é uma probabilidade simples, tá bom? A gente sabe que probabilidade, basicamente, né, o básico de probabilidade é dividir o número de situações que eu quero, né, que é o número de eventos que a gente chama, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é o geral, por exemplo. Quantas situações possíveis de maneira geral eu tenho? E esse NE é o número de eventos, ou seja, as situações que realmente são relevantes que eu quero, para o caso, né, é o que eu quero. A gente vai ver aqui, é bem simples, não se preocupa não. E eu também vou gravar um curso sobre probabilidade. Após terminar esse, eu vou começar outro curso, né? E assim que eu terminar, eu vou gravar um só de probabilidade. Não se preocupe. Mas vamos lá. Vamos criar primeiro aqui, pessoal, essas partições. Eu acho que já tá aqui pra ficar mais bonitinho já. Ó, olha a observação que eu coloquei. Os grupos são idênticos, já que ele não identificou grupo A, B, grupo tal e grupo, né? Então são grupos idênticos. Então a ordem dos grupos não é relevante. Então eu tenho uma partição não ordenada, foi aquilo que eu disse. E pra calcular uma partição não ordenada, eu já ensinei a vocês como é. Primeiro a gente calcula como sendo uma partição ordenada e depois divide pelo número de subconjuntos fatorial. No caso, a divisão aqui, como eu só tenho 2 grupos, vai ser por 2 fatorial. Então vamos pro primeiro passo, que é calcular as partições ordenadas. Então, são grupos de 4, então o total é 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, eu vou agrupar elas em 4 posições, ou combinar, né, melhor assim falando. Então eu vou ter 8 fatorial no numerador, que é o n. Embaixo eu vou ter 4 fatorial, que é o valor de p. E n menos p, que é 8 menos 4, que também vai dar 4 fatorial. Então a gente já poderia vir para esse aqui, ó, diretamente para cá. E o outro grupo vai ser o famoso resto, né, que a gente fala, que é o C44. Ou seja, dos 8 eu usei 4, sobrou 4. Né, eu tinha 8, usei 4, sobrou 4. E esses 4 vão formar um grupo com 4 pessoas. Então percebendo que nunca sobra ninguém, todos os elementos participam, tanto na partição ordenada como na partição não ordenada. Então esse aqui, pessoal, já sei que vai ser 1. Então nem precisava calcular isso, nem isso. Aí tem gente que diz, mas porque o senhor coloca no material? Eu coloco o material ficar completo, mas isso aqui, ó, já tô dando bizu. O último grupo sempre vai ser o famoso resto, tá certo? Sempre vai ser igual a 1. Pronto. Tranquilo. Aí então eu só vou resolver isso aqui, ó. 8 fatorial, 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então eu desenvolvo 8 fatorial até chegar no 4 fatorial. Aqui, ó. Que aí eu vou poder cortar um 4 fatorial com o outro. Então embaixo sobrou só o outro 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui eu já posso simplificar o 8 com 4 vezes 2, que eu sei que vai dar 8. E posso simplificar o 3 e o 6. Quando eu dividir 6 por 3 vai dar 2. E aqui vai dar 1. Então, ó, já simplifiquei tudo no denominador. Só sobrou um denominador. E no numerador eu tenho 7 vezes 2 vezes 5. Quando eu fizer 7 vezes 2 vezes 5 vai dar 70. Tá certo, pessoal? Então, aí presta atenção. Essa questão tem uma casca de banana enorme. Porque, ó, apesar de eu ter 70, aí tem gente que vai dizer, ô professor, mas no caso aí, eu vou ter que dividir ainda por 2, né? Porque é uma partição não ordenada. Agora, vamos lá, vamos dividir. Então, na verdade não é nem por 2, é por 2 fatorial. Então eu vou dividir o 70 por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 35. Então vamos entender o que significa esse 35. Esse 35 significa que eu vou ter 35 formas diferentes de formar. Vamos fazer assim, isso aqui é os subgrupos. Vou chamar de subgrupo 1 e subgrupo 2, tá certo? Sub 1, sub 2. Então presta atenção, é isso que eu quero que vocês entendam. Então eu tenho 35 situações para essas. Aqui, eu tenho 35 desse aqui, ó. 35 grupinhos assim, com 2 tracinhos, que são os subgrupos. Então 35. Mas pensa comigo, na verdade eu tenho quantos subgrupos no total? Eu tenho 70. 1, 2, cada um desse aqui eu conto como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 70 subgrupos. Só que esses subgrupos estão divididos em subgrupos 2 a 2. Mas ao total é 70. Então nessa questão de probabilidade eu não vou usar o 35. O 35 seria se ele quiser saber o número de partições não ordenadas. Aí seria 35. Eu achei essa questão muito interessante. E um nível altíssimo. Porque se ele quiser só as partições não ordenadas, a gente acabaria aqui. Só que ele quer a probabilidade de que nesses subgrupos a gente tenha o quê, pessoal? Vamos ler aqui, ó. Que a gente tenha exatamente um homem e 3 mulheres. Ou seja, isso aqui é uma restrição. Então, muita gente, creio eu, que inclusive inicialmente eu pensei isso. Eu calculei e cheguei no valor 35, que é o certo a se fazer. E eu usei esse 35 para o cálculo da probabilidade e deu um valor errado. A primeira vez que eu resolvi essa questão eu fiz desse jeito. Depois eu observei que tinha algo errado. Eu disse, não, ele está falando de subgrupos, então eu não vou considerar os 35. Eu vou considerar os 70, que na verdade é o valor total. Esses 35 é quando eu divido os subgrupos 2 a 2, tá certo? Mas na verdade o valor total de subgrupos é 70. Então esse aqui vai ser meu espaço amostral, é o 70, tá certo? Ah, professor, não entendi isso aí. É, realmente, porque é um assunto bem mais complexo do que os outros que a gente tá acostumado, tá bom? E essa questão aqui é nível professor de matemática, entendeu? Não sei se pode cair uma questão desse tipo para os outros cargos. Possa ser que sim, né? Mas eu tô explicando aqui porque eu achei essa questão muito interessante. E atual, 2024, tá certo? Então possa ter uma chance de cair em outros concursos também. Sim, então vamos lá. Então eu vou contar, o meu espaço amostral vai ser os 70. Só que agora eu tenho que formar subgrupos de 4 pessoas, onde eu tenha um homem e 3 mulheres. Certo? Então eu tenho que fazer o quê? Combinações. Aqui é um, né? Porque é um homem. E eu tenho que fazer combinações com as mulheres. Epa, perdão. Opa, não. Aqui não, não. Eu tenho quantos homens? Eu tenho 3 homens, é? 3 homens e 5 mulheres. Então aqui eu tenho 3 situações para homens. E aqui eu tenho uma combinação que vai ser de 5 mulheres, 3 a 3. 5 mulheres para ocupar 3 posições. Ele não quer exatamente um homem e 3 mulheres? Aí eu te pergunto aqui, a ordem aqui dos homens e das mulheres é importante? Não, né? Por isso que é combinação. Tá certo? Ah, professor, então o que eu quero é isso aqui. 3 vezes a combinação de 5 elementos para 3 posições, não é isso? É. Então eu vou calcular isso. E isso aqui vai ser o numerador para eu dividir pelo 70. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Aí aqui tá a explicação toda, tudo isso que eu falei, né? Mas o que importa é isso aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, um homem, 3 mulheres. Então é aquilo, ó, combinação. Nem precisa fazer combinação 3 a 1, porque eu já sei que são 3 homens só, então isso aqui eu poderia já colocar o 3 direto. E a combinação de 5 mulheres para 3 posições. Então, fazendo aqui, ó, n fatorial, que é o 5.
Embaixo, P fatorial, que é o 3, 5 menos 3 fatorial. Esse 3 aqui é o número de homens, né? Por isso que eu tô colocando ele aqui. Desenvolvendo 5 fatorial até o 3, porque aí eu vou poder cancelar, então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, porque aí eu posso cancelar 3 com 3. E embaixo sobrou 2 fatorial, que é justamente esse 2 aqui. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Então em cima sobrou 3 vezes 5 vezes 4, e embaixo sobrou 2 vezes 1. Então 3 vezes 5 vezes 4 vai dar, ó, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 4 60, 60 dividido por 2 dá 30. Então, esse aí é o número de subgrupos que tem uma mulher e 3 homens exatamente. Então, para calcular a probabilidade, a gente vai fazer a divisão desses 30, que é os subconjuntos com um homem e 3 mulheres, dividido por 70, que é meu espaço amostral, que é o total de subgrupos que eu achei, total de subgrupos diferentes. Quando eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 0,428. Só que eu posso arredondar esse valor aqui para aproximadamente 43%, porque ó, é 0,428. Só que a gente tem que multiplicar por 100, né, para achar em porcentagem. Lembra que eu já dei aula sobre isso, pode olhar lá no meu material. Então, para transformar de porcentagem, de número decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, multipliquei aqui por 100, certo? Multiplica aqui por 100, vai dar esse valor aqui. E esse valor é aproximadamente 43%. Então, gabarito é a letra B. Não se preocupem, essa questão aí foi um nível muito mais elevado, porque misturou probabilidade com análise combinatória, e ele pegou o assunto da análise combinatória mais complicado, que é a partição. No caso aí foi uma partição não ordenada. Mas o que eu quero que vocês saibam é calcular partição ordenada e não ordenada. Você sabendo isso, você já sabe muita coisa, tá certo? Professor, não entendi, volta o vídeo. Professor, continua sem entender, manda uma mensagem pra mim, deixa aí nos comentários, pede uma nova explicação, tá bom? Que eu dou um jeito de fazer uma nova explicação pra vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal, tô terminando aqui mais uma aula. Espero aí que vocês tenham entendido, né? Compartilhe aí com seus amigos pra ajudar eles também. E é isso, fiquem com Deus aí e até a próxima.